dele, rendendo louvor, rendendo adoração, aquele que vive e reina para sempre. E eu vim aqui, hoje eu acordei com meu coração jubilante, porque enquanto muitas pessoas estão lá fora, cultuando a Satanás, porque não tem outro nome, estão lá fora, caminhando a passos largos para a perdição, nós estamos aqui nos átrios do Senhor, engrandecendo o nome daquele que vive e reina para sempre, amém? Quantos vieram adorar o Senhor, adore o nome dele, exalte o nome dele, porque ele está aqui em nome de Jesus e nós te louvamos, Jesus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24. Essa palavra foi interessante porque ela vinha já falando ao meu coração há muitos dias, inclusive eu até comecei a ministrar ela aqui na reunião de mulheres. E aí Deus continuou a falar no meu coração, e como a Ana falou aqui, nós estamos na campanha da família. Né? Domingo a campanha da família, nós temos que celebrar a família. E aí eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus na campanha da família. Mas faz parte, querido. Eu falei assim para o Senhor, vamos ver quem vai ministrar no culto de domingo passado, para ver se vai confirmar a palavra. E aí quando o pastor Alexandre subiu, ele começou a falar sobre a ressurreição. Aí eu falei, meu Deus, é de Deus, porque eu também vou falar sobre a ressurreição. Aí eu falei, é super de Deus. Deus quer falar com a igreja no meio dessa palavra. E a oração que eu peço nessa noite é que Deus use a minha vida em nome de Jesus. É claro que a gente está aqui, fica super nervoso, mas é o Espírito Santo quem conduz todas as coisas. E a gente vai ler aqui a partir do versículo 13. Lucas capítulo 24, a partir do 13. Que diz o seguinte. A partir do 13, Daniels. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes e os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Aqui eles falam a respeito de João e de Pedro, que foram ao sepulcro de Jesus. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante, mas eles instaram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Vocês podem ler comigo o versículo 30? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Alguém está lendo? Isso, gente. Estive com eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu das vistas deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eu vou ler até aqui nesse momento. E nessa hora, em nome de Jesus, eu quero perguntar uma coisa muito séria à igreja. Eu quero perguntar a cada um de vocês, quantos aqui precisam do Senhor Jesus? Quantos aqui têm a necessidade do Espírito Santo de Deus,
que querem novamente ter seu coração ardendo na presença do Senhor? Quantos aqui reconhecem que necessitam do Espírito Santo? Eu quero que nessa hora você feche os seus olhos e faça uma oração clamando pela presença dele na sua vida. Porque é a palavra de Deus que diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai Celestial, não vos daria o Espírito Santo se me pedirdes. Então feche os seus olhos, levanta sua mão para o céu, se apresente diante da presença do Senhor e diga a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Olha o Senhor neste momento. Meu Deus amado, nós estamos aqui como igreja do Senhor, nós estamos aqui como os Teus filhos, como a Ana falou, nós estamos aqui como herdeiros de um reino celestial, nós estamos aqui porque nós somos herdeiros das Suas promessas, herdeiros da Sua promessa, e é a Tua palavra que diz: eu vou, mas eu enviarei sobre vós do meu Espírito, e o Teu Espírito está derramado no meu coração, Deus vivo. A Tua igreja clama pela Tua presença, a Tua igreja clama pelo queimado do Teu Espírito, a Tua igreja clama por Ti, pelos Teus dons, pelo manifestado do Teu Espírito em nós, meu Deus. Ser conosco, fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus, por meio dessa palavra, nos aviva para a glória do Senhor Jesus. Amém. E essa palavra que foi lida aqui, querido, essa palavra que foi lida fala justamente ali, como nós vimos aqui bem no início, que era já o terceiro dia após a crucificação de Jesus. Era o terceiro dia após a crucificação de Jesus. E o que acontecia? Logo no início fala, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. O que aqueles 2 discípulos estavam fazendo naquele caminho? Eles não faziam parte dos 12 discípulos. Mas esses discípulos eram uns dos seguidores daquelas multidões que acompanhavam Jesus nas suas pregações, nos seus ensinamentos. Ele acompanhava Jesus, ele era um seguidor de Jesus. Ele era um daqueles homens que ouvia a palavra do Senhor diretamente da boca de Deus. Eles 2 eram daqueles que receberam, às vezes, um pedaço do pão, no milagre ali da multiplicação. Eles viram os sinais, eles viram os prodígios, eles viram as maravilhas que o Senhor operou, que o Senhor fez. Eles se alimentavam diretamente da fonte da água da vida. Mas o que aconteceu? Jesus ali foi preso, um pouco antes, na sexta-feira, na verdade, ele foi preso, foi crucificado. Toda aquela barbárie aconteceu com ele foi cuspido, foi traspassado, foi humilhado, foi chicoteado, foi dilacerado. E aquilo, tudo isso que aconteceu, frustrou o coração desses discípulos. Frustrou o coração desses 2 homens. De sorte que eles pensavam consigo: meu Deus, se tudo isso aconteceu com Jesus, que como eles mesmos declararam, que era um profeta poderoso em palavras, em obras. Por que tudo isso aconteceu? Ali quando eles voltavam ali por aquele caminho de Emaús, quando Jesus aparece a eles, fica claro que eles estavam entristecidos, que eles estavam frustrados, porque como nós lemos aqui, eles esperavam que aquele seria o Cristo. Seria aquele que traria a redenção a Israel. E o que é a frustração? Senão uma expectativa humana frustrada. E a gente pode perceber que em seus corações havia uma frustração e não uma esperança que não deu certo. Havia uma expectativa frustrada. Eles não concordavam com tudo aquilo que aconteceu. Eles não concordavam com o que aconteceu com Jesus. E caminhavam, saindo, voltando de Jerusalém. Essa frase denota muito claramente isso que eles falaram. Que eles falavam: nós esperávamos que ele seria o Cristo e que ele traria a redenção para Israel. A palavra de Deus é clara quando diz e fala que já era o terceiro dia. Mas o luto que havia no seu coração era como se fosse ainda a sexta-feira da paixão. Eles ainda estavam no dia da crucificação. Eles não conseguiram superar tudo aquilo. E o que aconteceu? Eles começaram a trilhar o caminho da desistência. Eles começaram a olhar para trás, cheios de medo, cheios de temor, porque eles pensavam, de certo, não, se eles fizeram isso com Jesus, varão, profeta, poderoso, diante de Deus e diante dos homens,
O que eles não farão com seus discípulos? E ali, o que acontece? Eles estavam ali se dispersando para cumprir a profecia de Zacarias que diz lá em Zacarias 13. Zacarias 13, 7. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E nisso não foi só ele. Os 12 também se dispersaram, como a gente tem um entendimento. Isso me trouxe até a palavra da ministração de Pedro que eu fiz aqui. Eles se dispersaram sim. Mas foi para que se cumprisse a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz e prospera para aquilo em que ele a enviou, e assim será na minha e na sua vida. Amém, queridos? E o que acontece, queridos? Eles estavam ali caminhando porque eles não concordavam. Eles não concordavam, eles estavam frustrados, eles estavam tristes, eles estavam pensativos. Meu Deus, que barbárie foi essa que Jesus, foram 3 anos da minha vida, que eu segui aquele homem, com tanto poder, com tanta unção, que manifestava prodígios e sinais tão poderosos. Mas por que ele se permitiu ser preso? Mesmo com todas as profecias dos profetas apontando para isso, apontando para a sua crucificação, ele permitiu que a tristeza entrasse nos seus corações. E sabe, eu ouvindo essa palavra, e estudando essa palavra, e pensando, meu Deus, eu estou aqui me escandalizando com a atitude desses 2. Mas essa é a igreja do Senhor de hoje, infelizmente. Esta é a igreja de Deus, infelizmente, dos últimos dias. Porque nós conhecemos o que Deus fez por nós, nós sabemos o seu sacrifício na cruz, nós sabemos da sua entrega, nós sabemos de todas as promessas que nos alcançam todos os dias, nós sabemos das palavras dele liberadas para as nossas vidas, mas as mínimas coisas nos afastam de Deus, as mínimas tristezas, as mínimas tribulações, e muitas vezes nós não entendemos o dia do sofrimento, o dia mau. Aqueles profetas não entenderam o dia do Senhor cumprir a sua missão e o seu propósito, porque Deus não veio a essa terra com outra missão, com outro propósito, senão esvaziar-se de si mesmo, deixar o resplendor da sua glória, se humilhar até forma de servo e ser obediente até a morte e morte de cruz. Essa era a missão de Jesus, essa foi a missão de Deus e Deus cumpriu perfeitamente. Mas eles não entenderam a missão de Jesus. E muitas vezes nós não entendemos a missão, a nossa própria missão. Quantos tem aqui uma definição firme e certa do que é a sua missão aqui na terra? De qual é a sua missão aqui? Sabe, essas coisas acontecem quando nós simplesmente deixamos os dias passarem. Quando nós não paramos para pensar qual é o propósito de Deus, por que Deus me fez? Por que Deus fez com que eu nascesse nessa família em especial? Por que Deus colocou pessoas assim ao meu redor? A desistência, ela vem nos nossos corações quando nós não temos o sentido claro da nossa missão nas nossas vidas. Na nossa missão dentro da nossa casa, da nossa missão dentro da nossa igreja. Quantas pessoas que já estiveram aqui, que já receberam sinais, que já receberam um alimento vindo da parte de Deus, que já foram alimentados, que já foram nutridos, que muitas vezes já receberam muitas bênçãos. Mas as intercorrências da vida, mas as tribulações, mas os acasos aqui ou ali, fizeram com que eles desistissem da caminhada. Fizeram com que eles se afastassem do propósito. Fizeram com que eles se afastassem de Deus. E eu parei para pensar, Deus tem misericórdia. O que será esses 2 discípulos a caminho de Emaús, se não a igreja do Senhor dos últimos dias? É tempo da igreja se despertar. Porque a palavra, ela é viva e ela está aqui. A palavra de Deus, ela é firme e é fiel. Mas nós não temos nos apegado a ela. Nós não temos vivido diante dela. Nós não temos, sinceramente, nos entregados a Cristo. Nos entregados ao nosso chamado. Nos entregado a isso para que Deus nos delegou, para que Deus te chamou. E é tempo da igreja de Deus se despertar. Porque senão, quando menos nós soubermos, nós estaremos caminhando como essas pessoas que estão aí fora, sabe? Muitas vezes a gente está dentro da igreja. A gente está aqui, no altar do Senhor, mas não consegue mais reconhecer a voz de Deus.
a exemplo daqueles discípulos. A palavra de Deus, ela vai falar que Jesus se aproximou daqueles discípulos. Eles estavam caminhando e conversando, entristecidos, com seus corações amargurados, conversando sobre tudo que havia acontecido. E a palavra de Deus, ela vai dizer aqui, no versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aí nessa parte me deu dúvida. Porque eu pensei assim, mas será que foi Deus que tampou o entendimento deles? Porque em alguma parte da Bíblia fala a respeito disso. Fala que Deus fala com a multidão em parábolas, mas aos discípulos dele ele fala abertamente, para que eles entendam. Tem muitas vezes que Deus quer falar, e na Bíblia mesmo fala que falava, mas com o intuito deles não entendessem. E os estudiosos, não eu que estou falando, os estudiosos falaram que não teve nenhuma ação sobrenatural aqui nesse momento. Sabe o que fez com que os olhos deles não reconhecessem a voz que eles ouviram durante 3 anos? Foi justamente porque eles deixaram com que a tristeza, com que a frustração de quê? Aqui era do propósito que eles sabiam, eles pensavam que Jesus seria o Messias e que eles viriam para resgatar Israel. Mas às vezes nas nossas vidas, nós deixamos que as orações não atendidas nos distanciem de Deus. Muitas vezes nós nos prostramos diante do Senhor e fazemos uma oração e aquela oração não vem. É gerada uma expectativa nos nossos corações, não, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, vai acontecer. E nada daquilo que a gente crê, nada daquilo que a gente espera, acontece. E aquilo vai ficando assim no nosso coração. Talvez uma luta, talvez um dissabor. Faz com que nós não ouçamos mais a voz de Deus. E por isso a igreja caminha fria, sem reconhecer a voz do seu mestre, que está aqui em todo o tempo, que está aqui em todos os minutos, que está aqui em todos os momentos, porque é a palavra de Deus que diz em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco em todo o tempo, o Senhor está conosco agora, o Senhor está conosco nos momentos que a gente tem que tomar uma decisão, nos momentos de crise, nos momentos de angústias, nos momentos de conflito. Mas aí sabe o que acontece? Muitas vezes a dureza do nosso coração não nos permite ouvir a voz de Deus, que continuamente, sempre, todos os dias fala, este é o caminho, andai por ele. Daniel, coloca por favor aí a Isaías, capítulo 30, versículo 20 e 21. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. Isaías 30, capítulo 20 e 21. Embora o Senhor lhe dê o pão da angústia e a água de aperto. A minha fala que a água, embora o Senhor lhes dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos você verá. Quer você volte para a direita, quer você volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhes dirá: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Essa é a palavra que deveria nortear nossa vida e que na verdade norteia a minha, a sua vida. Mas o pão da adversidade e as águas da aflição tem tirado o nosso foco do Senhor. Tem tirado a esperança dos nossos corações. E tem feito com isso que nós tenhamos ouvidos. É como a Ana falou aqui um dia, muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Nós vemos, mas não entendemos. E Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos para que nós possamos contemplar a Tua presença, para que nós possamos contemplar a Sua face, porque Deus está conosco. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está conosco todos os dias. Não é tempo mais de nós andarmos despercebidos da presença do Senhor. Não é tempo mais de nós andarmos sem reconhecer a sua voz.
Não é tempo mais de nós vivermos as nossas vidas sem valorizar a presença de Deus. Antes, a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme. Desperta a igreja do Senhor. É tempo de buscarmos mais da presença de Deus. É tempo de ansiarmos pela tua face. É tempo de amarmos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, essa presença gloriosa. Essa presença gloriosa. É tempo de nós não olharmos para trás e permanecer em Jerusalém. E permanecer em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que nós iremos receber o poder de Deus. É na presença do Senhor que nós iremos receber mais da graça dEle, mais do poder dEle, mais do seu Espírito. É tempo de permanecer em Jerusalém. Que as adversidades e as lutas não tirem o seu foco do Senhor. E eu parei e imaginei, meu Deus, tem muitas pessoas que realmente têm a vida sofrida. A gente que está assim na liderança, a gente sempre sabe, porque um irmão liga, uma irmã liga, e a gente sabe de um dissabor aqui, outro ali, meu Deus, que sofrimento. Mas vem com a tua força, vem com a tua fortaleza. Vem com a tua presença que restaura. Vem com a tua mão que amolda o vaso. Vem com a tua transformação. Mas o que é triste olhar e ver, que tem muitas pessoas que não passam por tribulação. E às vezes tem uma vida fácil, tranquila. Mas simplesmente tem seu coração nesse mundo. A gente tem visto aqui na escola do louvor, na revista, a separação entre a igreja e o mundo. E a cada dia isso confirma nos nossos corações que nós não pertencemos a este mundo. O nosso reino não é aqui. A nossa morada não é aqui. Nós temos um reino celestial nos esperando. Nós temos uma morada celestial nos esperando. E é a nova Jerusalém. Mas tem muitas pessoas vivendo despercebido, não atentando para isso, para essa verdade. Simplesmente porque estão com seus olhos aqui na terra. Estão com seus olhos para as coisas que são do mundo. Estão com seus olhos fitos aqui. Meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja, meu Deus. Nós queremos viver mais da tua presença, Senhor. E se nós, Senhor, por algum momento nos desviamos dos caminhos, Deus, traz o nosso pé para de volta ao caminho, de volta a Jesus, de volta às coisas que são do alto, de volta às coisas que são de Deus, meu Deus. E aqui nesse estudo, vou voltar aqui para Lucas. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 25. Não, vou ler um pouquinho antes, no versículo 21. No versículo 22. Aqueles discípulos, eles tinham ouvido das mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus. Olha, algumas mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido visões de anjos que disseram: ele está vivo. Mesmo recebendo a palavra. Sabe, toda a palavra de Deus apontava para isso. Apontava para a morte. E aqui eu selecionei alguns versículos que testificam isso. A palavra de Deus vai dizer lá em Zacarias 11, eu vou ler. Apontavam para a morte e para a ressurreição de Jesus. Zacarias 11:12 vai dizer, Zacarias 11:12 predisse da venda do Messias por 30 moedas. E que o traidor as lançariam no templo e com elas seriam comprado uma olaria. Salmos 22:19 vai dizer que o Messias seria despojado de suas túnicas, dividindo-as entre os soldados. Ainda em Salmos 22:17, que ele teria os pés e as mãos transpassados por escravos. Em Salmos 22:16, que ele teria sede e sua língua seria colada ao paladar. Em Zacarias 13:7 vai dizer que ele seria abandonado por seus discípulos, como eu falei anteriormente. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas.
Isaías 53 diz que o Messias ficaria mudo diante dos acusadores. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Isaías 53, 5 e 7 diz que ele deveria ser açoitado e ferido. Isaías 53, 12, que o Messias seria crucificado entre os malfeitores. Então toda a palavra e todos os livros dos profetas apontavam para a crucificação de Jesus. Eles ouviram do testemunho das mulheres, ele já vivia ali no domingo. Já era o terceiro dia. E por várias vezes o Senhor falou aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores. Era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores. Eles receberam o testemunho das mulheres que foram ao túmulo. Mas ainda assim, aqueles discípulos resolveram voltar para Emaús. Resolveram abandonar a sua fé. Resolveram abandonar Jesus. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 25. E ele lhes disse, eu estou lendo em Lucas 24, versículo 25. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer que tudo que os profetas falaram, não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras, e Jesus começou a comunhar ali com eles, e mesmo os discípulos não reconhecendo a voz de Deus, não reconhecendo que quem estava com ele ali era o próprio Jesus, era o pão da vida, era o próprio Mestre, Jesus começa a falar e relembrar essas palavras aos seus corações. E nisso eu pude perceber algo aqui muito importante, e este é o primeiro passo para que a chama do Senhor, ela esteja continuamente nos nossos corações. Porque é a palavra de Deus que diz que a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. E o altar aqui, quem é o altar de Deus aqui neste lugar? Nós temos que estar com a chama do Espírito Santo ardendo em nossos corações, ardendo nas nossas mentes, ardendo dentro de nós. E não viver aleivosamente, não viver disperso. E não vivermos dispersos, como se nós não fôssemos herdeiros de um trono de luz. E eu vou ler aqui com vocês, confirmando essa palavra. O primeiro passo para se ter a chama acesa nos nossos corações é firmar-se na verdade. Firmar-se na verdade. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em João 8. Nossa. Em João 8, 42 ao 45. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora eu estou aqui. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu vos digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que é de Deus e diz: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Olha que coisa grave. Se nós temos ouvidos, mas não ouvimos a verdade, não cremos na verdade, não reconhecemos a voz de Deus, infelizmente, muitas pessoas caminham reconhecendo vozes estranhas, as vozes que não são de Deus, queridos. E é tempo
de nós ouvirmos a voz de Deus e sabermos reconhecer a voz de Deus, porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus vai dizer que enquanto Jesus caminhava com aqueles discípulos a caminho de Emaús, Jesus relembrava as palavras e as profecias desde Moisés até os profetas. E não falam até os profetas, falam até todos os profetas. E mais à frente, quando o Senhor se revela a eles, Ele não vai dizer, porventura, as palavras que Deus falava não faziam com que os nossos corações ardessem. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus que nos traz de volta à vida, porque a palavra de Deus, ela é a vida. Ela é a vida para cada um de nós. A palavra do Senhor Jesus. Comece a dedicar tempo. A partir desse ano, jovens, né, Ana? Os jovens e muitas pessoas aqui da igreja entraram no propósito de fazer a leitura anual da Bíblia. Eu sempre tive esse hábito de fazer a leitura anual. Desde que eu sou cristã, então há muito tempo eu já li a Bíblia várias vezes. Mas desde que eu comecei a proliferar aí na terra e a ter filho, vou confessar isso, já tem uns 7 anos. Que o Isaac tem 7 anos, eu vou confessar assim, né? Que a palavra de Deus fala para a gente confessar os nossos pecados e abandonar, né? Então eu vou confessar que esses últimos anos eu não li a Bíblia. Eu lia versículos aleatórios, uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. E como é maravilhoso quando a gente tem a palavra do Senhor e a palavra de Deus fala conosco, né, queridos? Mas esse ano, o que acontece? Não, vamos ler a Bíblia. E como essa palavra, ela tem reacendido a chama no meu coração. E isso eu quero propor à Igreja do Senhor, assim como eu propus para as mulheres, começar a fazer a leitura anual da Bíblia. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é o alimento para nós. Ela é a chave que vai fazer com que nós ouçamos a voz de Deus. E eu creio aqui que essa igreja é uma igreja que vai ouvir a voz de Deus. É uma igreja que anda segundo os propósitos do Senhor. Aleluia, nós te exaltamos, Deus. É uma igreja que tem sede. É uma igreja que tem fome, que tem anseio pela presença do Senhor. Então, o primeiro passo para ter a chama de Deus acesa em seu coração. Firme-se na palavra. Firme-se na verdade. Firme-se em Jesus. Firme no Senhor. Firme-se no Senhor. Porque Ele está contigo. Mas sabe, não de uma forma religiosa. Não de uma forma assim como se fosse um ritualística. Não, eu vou acordar, eu vou pedir para as irmãs. Irmã, sabe, quando você levantar de manhã, se o seu hábito pela manhã é acordar 6 horas, porque você tem que preparar o lanche dos meninos, tem que arrumar não sei o que, isso e aquilo, e depois de trabalhar, acorda 5 minutos mais cedo, começa a falar com o Senhor. Ore a Deus. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus porque Ele te tirou das trevas. Agradeça a Deus porque Ele te colocou na luz. Agradeça a Deus porque você tem uma herança no Senhor. Comece o seu dia agradecendo a Deus. Leia um pouco da Bíblia. Vá buscar a presença de Deus, porque ela é o nosso alimento, ela é o nosso sustento. Mas sabe por que eu falo para você não fazer isso de uma forma ritualística? Porque o segundo passo para nós termos uma vida com Deus é permitir que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Há algum tempo atrás, Deus falou comigo e Ele soprou no meu coração: tenha a visão na eternidade. E eu fiquei assim empolgada: Senhor, o que será isso, meu Deus? Tenha visão na eternidade. E eu estava assim meio sem entender o que Deus queria mesmo falar comigo. Mas eu guardei essa palavra no meu coração. Guardei essa palavra no meu coração. E como as coisas têm se aberto, o entendimento tem se aberto para diversas coisas. E me fez entender o seguinte: nessa palavra aqui, Deus me trouxe claramente a vida de Paulo. Quantos e quantos estudos nós já fizemos sobre a vida de Paulo? Quantos aqui não sabem que Paulo era um homem letrado, era um homem conhecedor da palavra? Que a palavra de Deus, ele respirava a palavra de Deus. E se ele perseguia muitos cristãos e na sua vontade havia o desejo de perseguir os cristãos, é porque ele defendia algo que ele acreditava.
Mas só que acontece, por que eu falo para vocês, buscar a Deus na palavra, não de uma forma ritualística ou religiosa. Porque Paulo também era conhecedor da Bíblia. Mas ele não tinha um encontro com Deus. Ele não teve um encontro com Deus. Mas a partir do momento que Deus, ali quando ele estava a caminho de Damasco, para levar aquelas cartas de perseguição e de morte contra os cristãos, ele teve um encontro com Deus. E a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus, fez com que as escamas caíssem dos seus olhos. E ele pôde contemplar o Senhor Jesus. Ele pôde contemplar a salvação. E a partir daquele momento, como Deus usou aquele homem poderosamente. Então busque ao Senhor, não de uma forma religiosa. Ai, porque a irmã Lu está pedindo. Ai, porque isso ou aquilo. Busque ao Senhor, porque você precisa de Deus. Busque ao Senhor, porque Ele é a fonte de vida para a sua vida. Porque Ele é a salvação para a sua família. Porque Ele tem vida para a sua casa. Busque ao Senhor, porque você é filho e não escravo. Busque a Ele em total reconhecimento da dependência a Ele, da dependência de Deus, para que as escamas caiam dos seus olhos e você tenha a visão na eternidade, e você tenha a visão que Deus quer para a sua vida em nome de Jesus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Porque é chegado o grande dia, é chegado o dia em que o Senhor aparecerá nas nuvens. E Ele arrebatará a sua igreja. E eu, sinceramente, eu quero subir com Deus. Eu quero ir para o céu. Eu não quero estar dentro dos tabernáculos enganados. Como esses discípulos seguiam Jesus. Mas a adversidade chegou. E o que eles fizeram? Eles voltaram para Emaús. Eles olharam para trás. Eles não permaneceram firmes no Senhor Jesus. Eles não viveram a vida para glorificar o teu nome. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui mais adiante. No versículo 30 ela vai dizer: e quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da sua vista. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele não nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E aí sabe o que eles fizeram? Quando eles tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, eles voltaram da onde eles estavam. E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Simão. Então, os dois contaram tudo o que havia acontecido no caminho. E como Jesus fora conhecido por eles e partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e lhes disse: paz seja com vocês. Já pensou, querido? Deus está aqui em todo o tempo. Ele está disponível a mim e a você. Ele está disponível, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele está aqui, aleluia. E eles ficaram assustados e com medo e pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: porque vocês estão perturbados e porque se levantam dúvidas nos seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne. Como vocês estão vendo, eu não tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, de tão cheios que estavam de alegria e de espanto, lhe perguntou: vocês têm algo para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu, e na sua presença deles. E lhes disse: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estavam com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei dos profetas, na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Lhes abriu o entendimento.
O Espírito do Senhor, Ele está derramado nos nossos corações. E é o Espírito de Deus que traz entendimento às nossas vidas. Que toda venda, que todo aquilo que quer tampar nossa visão, caia em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor já tem nos dado o entendimento que Ele ressuscitou. E Ele está nos céus. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também no meu Pai, porque Ele me enviou. E eu vou voltar para Ele e vou fazer para cada um de vocês morada. Deus, Ele veio e subiu aos céus para nos preparar uma morada. E é isso que nós devemos ansiar. O entendimento que vem do alto nos faz ter essa convicção de que nosso reino não é aqui, de que nosso desejo não deve estar aqui, mas no céu de luz, mas na eternidade com o Senhor Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor para subir aqui. E o terceiro passo para se viver com a chama acesa em nossos corações, é viver uma vida para o louvor e para a glória de Deus. Seja por meio dos seus atos, seja por meio dos seus pensamentos, seja por meio das palavras que saem das suas bocas. Viver uma vida para a glória de Deus. Viver uma vida para buscar a face de Deus. Viver uma vida apercebida e focada na eternidade. Viver uma vida para o louvor do Senhor. E que é viver uma vida para o louvor do Senhor?